Oi gente, no vídeo de hoje eu vou trazer duas dicas de escrita para vocês, então continue assistindo o vídeo. As duas dicas são coisas simples que não é legal fazer. As duas coisas são opostas, cada uma no extremo, e o melhor é a gente estar no meio. O primeiro extremo é você subestimar o seu leitor, achar que o seu leitor não presta atenção em nada, que ele é muito burro, e aí você subestima ele demais. E o outro extremo é você achar que ele tem um talismã, que ele adivinha as coisas, sabe? Que ele é um médium e vai adivinhar toda a história do livro sem você dar nenhuma pista. A primeira dessas situações eu vou chamar aqui de síndrome de Dora Aventureira. Por quê? Porque nessa situação a impressão que passa para o leitor é que o autor acha que ele tem algum problema. Explicando melhor o que eu estou querendo dizer com essa síndrome de Dora Aventureira. Você acaba de descrever uma cena. Nessa cena o cara usa uma arma que dispara um raio congelador, por exemplo. Enfim, né? Dispara esse raio congelador, você narra a cena inteirinha do cara disparando e a pessoa ficando congelada. Em uma história com síndrome de Dora Aventureira, o autor ainda iria explicar para você isso. Depois de escrever a cena, ele ia jogar alguma coisa assim. Nossa, ele tinha um raio congelador, a arma que ele usava congelava a gente, entendeu? Não assim exatamente, mas alguma coisa para te explicar aquela cena óbvia. Você acabou de ler que aquele raio que saiu da arma congelou uma pessoa. Você vai saber que é um raio congelador. Não precisa o autor ir diluindo isso, nem falar isso mais de uma vez, porque você já entendeu. E às vezes isso chega a ser muito chato. Exemplo de uma história real, não vou falar o nome, claro. Mas eu comecei a ler um livro, eu estava gostando muito, um livro realmente muito bom. Só que tinha esse problema da síndrome de Dora Aventureira. Por exemplo, tem um personagem que ele é meio misterioso e é pra gente descobrir, eu acho que a intenção é que a gente vai descobrindo aos poucos quem ele é, ou o que ele é, porque pra mim ele é uma coisa sobrenatural, pelo que eu li, entendeu? Eu parei o livro na metade, porque eu não conseguia lidar com o fato de que parecia que quem estava lendo era muito burro. Tem uma parte que a personagem conta primeiro que ela consegue ver a áurea das pessoas vivas e não consegue ver das pessoas mortas. E aparece um rapaz que ela não consegue ver a áurea. Ou seja, morto. Ele tá morto. Se ele não tá comendo cérebros, nem é um fantasma, logo ele é um vampiro, porque ele não tá vivo. Essa foi a leitura que eu fiz, né? E continuei, nossa, que legal, quero ver como é que vai encaixar um vampiro aqui. Porque a questão da fantasia no livro já tava muito boa, não precisava. Mas ficaria interessante, né? Continuei lendo, super empolgada. E aí cai uma coisa, o cara pega super rápido, ou seja, super agilidade. É um menino de 16 anos e é extremamente rico, não tem pai, não tem ninguém, é emancipado, extremamente independente. Manja tudo de história e de língua. E fala não sei quantas línguas. E aí eu já tava super achando que o cara era um vampiro e tava tudo bem, porque tava dando pistas normais, não tava exagerando na coisa, né? Chamando a gente de burro ainda. Até que a personagem entra na casa dele e descobre que tem um quarto fechado, trancado, que ninguém pode entrar. Ou seja, certamente tem um caixão lá. Tá, talvez não, né? Mas enfim, tem uma fileira de quadros pintados por grandes pintores antigos, sabe? Clássicos, com o rosto dele. Isso são obras originais, ou pelo menos parecem ser obras originais, ou seja, vampiro. E aí, depois disso, ele vai na casa dela, cozinha maravilhosamente a comida pra ela e não come. E ele fica praticamente o dia inteiro lá e não come nada. Porque eu não gosto de comer, não. Eu só gosto de beber esse líquido vermelho que tá aqui dentro da minha garrafinha. Ela, mas o que é isso? Ele, isso aqui é uma receita de família. Ela, deixa eu beber um pouquinho. Ele, não, você não pode beber. Gente, chegou, bastou. Eu parei de ler. Porque estava tão óbvio, e a personagem não percebia que passou a ser ridículo, tá entendendo? Se tivesse chegado as dicas só da agilidade, da questão dela não conseguir ver, estava perfeito. Perfeito. Mas aí começou a forçar a barra demais, e aí o leitor já tinha percebido, já estava cansado de perceber, e não foi revelado no livro. Como se fosse uma coisa que a gente não tivesse percebido ainda, mesmo com tantas pistas.
E aí me incomodou e eu parei de ler, apesar da escrita da autora ser maravilhosa. Então a dica é essa: não subestime o seu leitor, porque ninguém gosta de ser subestimado. E a outra dica, o outro extremo dessa situação, é quando você não explica nada, absolutamente nada, não dá nenhuma pista, nenhuma dica e no final você joga. Usando o mesmo exemplo da arma. É como se você dissesse assim: no meio da batalha eu fui congelada. E aí o leitor não entendesse: eu fui congelada. E aí você não explica nem na cena como você foi congelada e nem depois. E aí o leitor vai falar assim: como assim ela foi congelada numa batalha? Ela foi congelada, estava frio, entendeu? Aí fica um vácuo muito grande e o leitor começa a ter muitos questionamentos e não tem as respostas. E aí não é legal, não é legal. É legal suscitar questionamentos e questões e mistérios em um livro quando você responde esses mistérios. Quando você não responde, é só lacuna, é só coisa que está faltando ajeitar, entendeu? Por isso que é bom, quando você estiver planejando um livro, você planejar mais de uma vez e olhar se não tem lacunas. Podem ser coisas simples ou coisas muito importantes para a história que estão ali faltando, que pode atrapalhar, entendeu? Pode fazer alguém desistir do teu livro, ou pode fazer o teu livro nem ficar bom de verdade, pronto para publicação. Além dessa questão, quando a pessoa também acha que o leitor ele é mãe de Ná, pode acontecer assim: você lê o livro inteiro e tudo está tranquilo, tudo normal. Nada te indica, por exemplo, que um personagem é vampiro. Ele é normal, ele come como todo mundo, ou então em momento nenhum a autora ou o autor põe que ele não come. Ou então assim, em momento nenhum acontece um mistério, alguma coisa envolvendo ele. Em momento nenhum ele é solitário, em momento nenhum ele parece ter mais idade do que ele realmente tem, tipo, por dentro, a personalidade dele. E aí no final do nada a autora vai falar: fulano era um vampiro. Aí tu fica tipo: como assim? Fulano era um vampiro por quê? Quando você olha o resto do livro, não parece que é a mesma história. E isso é um problema que não pode acontecer. Eu acho que talvez seja pior do que o problema da Dora Aventureira. O ideal é você saber equilibrar a coisa. Você não pode não dar pista nenhuma, porque senão não faz sentido, o livro não vai estar conectado. E também não pode dizer várias vezes a mesma coisa. Você pode dizer uma vez só, que o leitor vai entender. Você pode fazer com que ele perceba, que é melhor ainda. Porque tem gente que acha que o mistério prende. E prende. Realmente prende a atenção do leitor. E eu vou contar uma coisa pra vocês com relação à minha experiência, pra mostrar que o mistério realmente prende a atenção. Mas, antes disso, você tem que entender que o mistério, quando ele é bem feito, quando ele é bem estruturado, quando não tem um exagero absurdo desse mistério. Outro livro que eu também abandonei, e foi na mesma época, talvez eu não estava tão boa para livros naquela época, foi um livro em que eu achei que a história era legal e sabia que tinha uma coisa muito grande. Era uma coisa muito grande, era fantasia e tinha uma coisa muito grande por trás. Só que essa coisa não foi revelada, eu já estava quase no final do livro. É uma saga, mas mesmo assim é importante que você deixe algumas coisas. Porque eu li o primeiro livro inteirinho e eu não sabia de nada, nada, nada. E isso não me deu curiosidade de saber mais, muito pelo contrário. Me deu vontade de desistir, procurar um livro que me dê pelo menos uma resposta no primeiro. Como eu fiz a questão do mistério dar certo no meu livro? Eu postei o meu primeiro livro, que é de fantasia paranormal, que tem muito mistério, muitos segredos, no Wattpad, na plataforma online. E eu postava um capítulo por semana. E sempre o pessoal ficava muito curioso. E o pessoal lia inteiro e ninguém adivinhou os segredos. Pelo menos os principais, ninguém adivinhou. Por mais que eu deixasse as pistas. Mas não foi aquela coisa de no final todo mundo... Que loucura foi essa? Como assim? Não faz sentido nenhum. Entendeu? Foi mais aquela coisa de... como eu não percebi? Já no primeiro capítulo, eu crio um questionamento no leitor, uma curiosidade. E aí, por exemplo, no terceiro, eu já respondo. E aí já surge outra coisa. Começa de uma coisa pequena, uma coisa fechada ali na personagem e vai abrindo, até você descobrir que na verdade é uma coisa muito maior que ela, uma coisa muito grande. Mas você não pode simplesmente jogar a coisa grande e não explicar. Ou você não pode simplesmente não criar uma coisa pequena para ser explicada antes, porque o leitor vai ficar boiando e ninguém gosta de ler um livro que você não está entendendo nada.
E eu consegui leitores fiéis por causa desse mistério. Eu não sei se só por causa do mistério, eu acho que porque a história era legalzinha mesmo, mas pessoas curiosas e que tentavam e criavam teorias para descobrir o que era e não descobriram. Mas não se frustraram em descobrir. Algumas pessoas se assustaram e pararam de ler, mas a maioria manteve firme, continuou a leitura e gostou muito. Então, eu aconselho a fazer assim, da forma que eu fiz. Crie uma pergunta, um questionamento, mas responda essa pergunta, responda esse questionamento. E aí esse questionamento, essa coisa que foi pequena, pode resultar numa coisa bem maior. Só que é bom ter um crescimento. Uma coisa que você põe no primeiro capítulo, que o leitor vai ler e vai fazer assim, isso aqui vai ser importante no futuro. É legal que essa coisa realmente seja importante no futuro. Tem coisas no meu livro que estão no 5º capítulo que vão fazer sentido lá no final do livro. Coisas que são frases pequenas ou então alguns acontecimentos que você pode levar como uma coisa normal ou nada de interessante, que são interessantes sim. E um leitor atento, ele poderia descobrir. Se depois de revelado tudo no final do livro, o leitor volta e lê algumas coisinhas dos antigos capítulos, dos primeiros até, ele vai encontrar respostas, ele vai encontrar conexões entre as coisas, e isso é importante. Você tem que criar essas conexões entre os mistérios, entre as coisas. Você não pode fazer uma coisa, criar um mistério e do nada responder sem fazer nenhum sentido. É uma coisa que tem que ser respondida ao longo do livro e que você não pode chegar e jogar na cara do leitor do nada. Mas você também não pode contar tudo e continuar fazendo o segredo daquilo. Entendeu? É importante você dar algumas dicas até o momento de revelar. Dicas que são importantes e que podem fazer o leitor perceber sozinho. Então, as minhas dicas hoje são essas. Eu espero que vocês tenham gostado. Claro que é a minha opinião, é a minha experiência como leitora e a minha experiência como escritora também. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal. Vai ter outras dicas aqui de escrita. Já tem uma dica aí para escritores iniciantes, que é o meu primeiro vídeo. E falando um pouquinho do meu processo criativo também. Aqui tem um conteúdo de séries, vai ter de música. Não tem nada ainda de música, mas vai ter. Vou fazer indicações de livros legais também, algumas dicas de leitura. E eu espero que vocês gostem do canal. Se inscrevam. Compartilhem o vídeo para os seus amigos que gostam de escrever. Ou se você também acha que esses problemas, essas síndromes, como eu disse aqui, podem atrapalhar a leitura, comenta aí um livro que te subestimou e que você achou muito óbvio e não gostou por isso. Então um livro que foi nada a ver, que no final jogou um mistério que não tinha nada a ver com o resto do livro. Comenta aí, não precisa contar o nome do livro não, tá? Mas conta como foi a sua experiência lendo esse livro. Eu estou sempre de olho nos comentários, então comentem, peçam indicações dos próximos vídeos, porque eu sempre atendo. É isso, espero que tenham gostado. Muito obrigada!